Ô, doutor Eduardo Steinburg, é isso? Márcio Alberto Steinburg. Fiz uma confusão, falei da minha filha, lembrei do meu afilhado. Não tem problema. Vamos falar sobre inchaço nas pernas. Vamos falar. No calor piora, não? Muito, muito, muito. Por quê? Se considerarmos que o retorno venoso, ele vem de baixo para cima, e nós temos canos, né? São as veias que trazem o sangue de baixo para cima. Geralmente no calor ocorre uma dilatação desses vasos. Tá. E essa vasodilatação faz com que haja uma diminuição da velocidade do sangue. Isso acaba provocando um represamento de sangue, de água, e aí há um inchaço das pernas. Mesmo processo quando a gente viaja? Mesmo processo quando a gente viaja, só que a viagem já é um pouquinho diferente, porque a gente fica muito tempo sentado, com o pé para baixo. Aí já é uma questão de impossibilidade do bombeamento. São causas diferentes, mas efeitos iguais. Tá. Bom, vamos ver então a primeira imagem, são sintomas da má circulação sanguínea nas pernas. Sim, perfeito. É isso mesmo, o sintoma da má circulação, nós estamos falando aqui hoje na questão da má circulação venosa, né? Então, quando há uma dificuldade do retorno do sangue, vai haver o represamento, conforme eu disse agora há pouco, o que gera o inchaço no tornozelo, ele gera sensação de queimação, pode gerar dor, peso nas pernas, né? Então isso tudo está ligado à dificuldade do retorno venoso, a dificuldade da circulação, que o leigo acaba chamando de má circulação. Entendi. Né? Não é uma má circulação, na verdade é uma circulação mais lenta, o que acaba provocando todos esses sintomas. Doutor Márcio, e a queimação pode chegar nas coxas? Sim, pode ter queimação na perna toda, porém ela é mais evidente nas panturrilhas, né? Abaixo do joelho, que é o ponto que sofre mais. Que aí é dor e cansaço, presença das varizes. Exatamente. A dificuldade do sangue retornar provoca um aumento da pressão dentro das veias, e se houver um enfraquecimento na parede das veias, elas se transformarão em varizes. Perfeito. Né? E aí elas se tornam visíveis, já é um problema mais complicado. Um pouco mais avançado, já né? Um pouco mais avançado. Vamos ver a outra imagem, que são os fatores que comprometem a circulação. Sim, perfeito. Ocorrendo um inchaço da perna, ocorrendo um represamento do sangue, fatalmente vai ocorrer uma alteração da temperatura no membro. A gente sente quente. Exatamente, sente uma queimação, ele se torna mais quente, justamente por conta disso, né? O inchaço faz com que a pele sofra um pouquinho, isso também gera coceira. Então, quando a pele se estica muito, né, porque o inchaço estica a pele, a pessoa sente coceira. Pode se ferir, né? Exatamente. Nos casos mais graves, né, onde tem as varizes, com inchaço crônico, essa coceira pode provocar o aparecimento das úlceras varicosas, das feridas, justamente por conta dos arranhões. Há uma dificuldade da cicatrização e com isso ela vai formando a ferida. Pele seca com manchas ou feridas, que a gente acabou de falar das feridas, né? E as rachaduras nos calcanhares, isso é mais pelo ressecamento da pele, né? A rachadura em si não está muito ligado à circulação, mas como a secura da pele e outras alterações da pele estão ligadas à circulação e indiretamente acaba tendo uma responsabilização. São aquelas rachaduras profundas que a gente... Elas podem se tornar profundas, sim. Sim. Não são coisas superficiais, não, é uma coisa mais profunda. Não, geralmente é mais profunda. Tá. E que pode levar, inclusive, a infecções e a alguns problemas secundários. Exato. Vamos ver a outra imagem. Os fatores que comprometem a circulação. Sim, anticoncepcional. O anticoncepcional, como basicamente o anticoncepcional é feito à base de hormônio feminino, o hormônio feminino ele tem um efeito vasodilatador. Então ele acaba atuando em cima das veias, dilatando e causando o mesmo efeito que o calor faria, só que numa proporção maior, né? E fora isso, o anticoncepcional, ele também tem um efeito sobre a coagulação do sangue.
E aumentando a coagulação, a chance de uma trombose, de uma tromboflebite é maior. Aumenta. Isso em qualquer idade, doutor Steinburg? Isso em qualquer idade. Isso em qualquer idade. Inclusive as reposições hormonais também criam alguns riscos para as mulheres na terceira idade. Tá. Né? O sedentarismo, que está intimamente ligado à obesidade, né? As pessoas que fazem pouco exercício, então caminham pouco, andam pouco, fazem pouca ginástica, acabam não tendo o bombeamento que é feito pela musculatura da barriga da perna. E o efeito que causa essa falta de bombeamento é o sangue parado aqui embaixo. O sangue parado, né? Inchaço e tudo mais. Você vê que tudo leva ao mesmo problema. Exato. São causas diferentes, são vias diferentes chegando no mesmo ponto. A gestação, um pouquinho diferente das outras, como ocorre um aumento do abdômen, um aumento da pressão dentro do abdômen com o crescimento do útero, há um aumento da pressão dentro do abdômen. Então, todo aquele sangue que deveria vir contra a gravidade, repetindo, quando aumenta a pressão, é como se a gente tem um efeito do apertar do conta-gotas. Então, eu estou fazendo com que o líquido volte pelo aumento da pressão. Então, com isso também há um inchaço da perna e há final da estase gravidez. venosa. Exatamente. Então, geralmente, pessoas que tenham tendências varicosas, final de gravidez no verão, é um sufoco. Sofre. É um sufoco. Alimentação rica em sódio, ela na verdade vai provocar uma retenção de líquidos. Então a retenção de líquidos, como nós somos uma esponja, a retenção de líquido vai fazer com que o indivíduo que fique muito tempo em pé, esse líquido escorra para baixo, fazendo que haja um edema pela água, pelo excesso de água. Né? Então, isso pode provocar o inchaço, não necessariamente um problema circulatório. Perfeito. Mas indiretamente acaba contribuindo para o inchaço. O colesterol alto, ele poderá provocar um problema maior, não na circulação venosa, mas na circulação arterial. A circulação arterial é aquela circulação que leva o sangue para a periferia. Então, é um sangue rico em oxigênio e nutrientes. Certo. Ele equivale, vamos dizer, na nossa casa, à água que vem da caixa d'água, a água potável. A água que nós vamos beber ou que nós vamos usar para lavar as mãos. O sangue venoso já é o sangue usado. Então, o colesterol, ele pode se depositar nas artérias e fazer com que ela fique mais estreita. É o que a gente chama de arteriosclerose. Né? Todo mundo já ouviu falar. Isso pode provocar uma má circulação arterial. Os sintomas são outros, os problemas e as complicações são outras. Eu acho que não vem ao caso agora enumerá-las. São coisas até mais graves do que as varizes, que podem levar até perda de membros. Mas isso é uma aula para uma outra entrevista. Que já está agendada. Se Deus quiser. Permanecer em pé ou sentado por longos períodos. Que é o caso das viagens. É o caso das viagens, é o caso da profissão, os câmeras, cirurgiões, apresentadoras. Cabeleireiros, dentistas. Todos eles podem sofrer de estase venosa crônica, que é a dificuldade do sangue retornar por estar de pé muito tempo. É a lei da gravidade. É a lei da gravidade. Essa daqui é implacável, todo mundo está sujeito a ela. Né? O diabetes, por sua vez, ele entra no mesmo problema do colesterol alto. Então, o diabetes muito elevado e mal cuidado, ele pode fazer com que pequenas artérias sofram com isso. É como se nós tivéssemos canos de ferro e o diabetes faça a corrosão desse cano. Então as artérias vão sendo corroídas por dentro, de forma que elas podem fechar também. Então o diabetes também dificultaria a irrigação. Ela entra no problema do colesterol. Sim. Então ela dificulta a irrigação. E o diabetes por si, ele também tem um outro problema. Ele facilita muito as infecções nas extremidades. Isso é um problema. Isso é um problema. Então, um paciente muito diabético com problemas circulatórios, ele poderá ter infecções no pé, porque ele se machuca e não sente, que é a neuropatia diabética.
Então ele não sente e aquilo pode, por falta de circulação e pelo excesso de açúcar, ele pode ter o quê? A infecção local. Podendo até comprometer o membro. Sim, ele pode até perder o membro. Perder o membro. Isso é Temos triste. perguntas do pessoal de casa, peço um minutinho do Claro. Continuando nossa conversa com o Dr. Márcio Alberto Steinbruch sobre circulação de maneira geral. Pergunta da Daiane: depilação com cera quente pode afetar a circulação nas pernas e a depilação a laser? Olha, é uma pergunta muito interessante da Daiane, porque todo dia me perguntam isso. Ótimo. A depilação com cera quente pode, no momento do uso da cera quente, dar uma dilatadinha nos vasos, tudo mais. Mas não causa nenhum problema, não afeta a circulação e muito menos a depilação a laser. Até porque o laser que é utilizado para depilação é numa intensidade baixa e ele não aprofunda tanto para atingir vasos e eventualmente causar algum dano, né? Haja vista que o laser que é usado para depilação é a mesma frequência de laser, é o mesmo tipo de laser que é usado no tratamento de vasos, só que em intensidades diferentes. Entende? A intensidade para o pelo é menor. Não, realmente não tem dano nenhum. Não tem problema nenhum. Próxima pergunta da Sandra: a temperatura da água ajuda a estimular a circulação sanguínea? Dizem que tomar banho frio é bom para a circulação, né? Então entrar numa banheira gelada. Entrar numa banheira gelada. Não, na verdade ela não estimula a circulação. Não estimula? Não. O que pode ocorrer, dependendo da temperatura, é haver uma vasodilatação, que aí é o efeito do calor. Então há um relaxamento, entrar numa banheira quente, dar aquela relaxada, porque a pressão nossa dá uma caidinha. Então a gente sente aquele conforto, aquela molezinha gostosa, né? De ficar numa banheira. Já ao contrário, entrar numa banheira fria, o que vai ocorrer é a vasoconstricção, ou seja, para nos protegermos do frio, ocorre um fechamento dos vasos periféricos. Isso promove o quê? Um estresse, promove um aumento da pressão, um acordamento, exatamente, né? Se a gente puder usar um termo como esse. Mas a pessoa acorda. Então o banho frio, na verdade, não é que estimula a circulação, ele te acorda mais, ele te tira do relaxamento. Mas influenciar na circulação, não. Só se houver uma doença prévia, aí sim. Lembrando que a gente está usando esse termo circulação do modo leigo, né? Do modo leigo, lógico. Próxima pergunta da Márcia. Sempre ouvi falar que no final do dia é importante elevar as pernas numa altura superior ao coração. Isso é realmente verdade? Olha, realmente é uma pergunta, assim, é verdade. Eu não diria importante, é aconselhável, não que é importante, mas aquele indivíduo que passou o dia trabalhando em pé ou sentado com o pé para baixo, ele tem mesmo um acúmulo de água. No final do dia, todos nós temos o sapato um pouquinho mais apertado. Então, de fato, deitar uns 15, 20 minutinhos com os pés um pouquinho mais elevados que o coração faz com que a gravidade traga esse excesso de água no sentido contrário. Então, isso alivia realmente as pernas. Então, além da sensação de bem-estar, é saudável? É saudável, sem dúvida. Ótimo. Mais uma pergunta. Vera: praticamente todas as pessoas da minha família têm problemas de circulação nas pernas e eu tenho muitas varizes atrás do joelho e nos pés. A cirurgia para a remoção dessas varizes também ajudará a melhorar a minha circulação? Vera, essa é uma pergunta muito importante, porque na presença das varizes, as varizes elas realmente prejudicam muito o retorno venoso. Então, não é que a remoção dessas varizes também ajudará. Não, a remoção dessas varizes resolverá o problema, né? É óbvio que a causa das varizes continuará com a pessoa, porque isso é genético. Então, poderá acontecer outras varizes. Mas a remoção dessas varizes resolverá o problema da circulação. Tira os sintomas, melhora o inchaço, melhora uma série de coisas, inclusive a estética. Mais uma. Arielle: quais alimentos são indicados para melhorar a circulação nas pernas e pés? Olha, Arielle, não existe um alimento que promova o estímulo da circulação ou coisa do gênero, né?
É sabido que alguns alimentos condimentados ou também a ingestão do álcool pode promover uma vasodilatação. Então, com isso, o indivíduo pode ter uma sensação de peso, uma sensação de cansaço nas pernas, mas não que isso provoque problemas. O que eu poderia dizer é que as verduras verde escuras, elas têm uma quantidade de vitamina K maior. E isso é bom. E isso é bom para a circulação, porque a vitamina K, ela é antagonista. A vitamina K, vamos dizer assim, ela mexe na coagulação sanguínea. Então, ela dá um equilíbrio vamos usar um termo leigo? Sim, por favor. Na finura do sangue. Tá, ótimo. Para afinar o sangue, Ótimo. ou não afinar o sangue, para engrossar o sangue. Né? Então, a vitamina K é bem-vinda. Então, verduras de cor escura, cor verde escura, são boas. Mas exatamente não existe um alimento que vá promover uma melhora da circulação. Agora, o que pior, então, é álcool e sal. Álcool, sal e condimentos, né? Que Pimenta, tipo de... pimenta principalmente. Olha só. Não dizem que pimenta faz mal para hemorroidas? É por isso. Na verdade, a hemorroida é um tipo de varizes. Então, como a sensação, a vasodilatação ocorre com a ingestão desses condimentos mais fortes, então há uma piora dos sintomas. A pimenta, aquela que arde ou a pimenta do reino? A pimenta ou ambas? que arde. Ah, tá. Principalmente a que arde. Tá certo. Dr. Márcio Alberto Steinbruch é cirurgião vascular. O site do Dr. Márcio tem um nome maravilhoso, que é livredevarizes.com.br. Não tem como esquecer. livredevarizes.com.br. Dr. Márcio, muito E podem obrigada. perguntar o que quiser nesse site que eu respondo a todos. Pode perguntar. A família vai bem? Vai bem. Então tá bom. Muito obrigada. Mamãe mandou um grande beijo para você. Mãe, fofíssima. Ela vai bem? Tá ótima. Então tá Queria bom. ter vindo, mas não pôde. Próxima vez traga. Se Deus quiser. Por gentileza. Bom ano para vocês Pra todos. você também, Manda um tudo beijo de muito bom. especial para ela. Muito obrigado. Tá bom. Qual é o nome dela mesmo? Bela. Bela, Dona isso Bela. mesmo. Tô vendo ela aqui no dia que ela veio do seu Exatamente. ladinho. Muito bonitinha. Manda um beijo para ela, tá Pode bom? deixar que eu mando. Obrigada, doutor Márcio. Igualmente. Até mais.